Boa tarde, meus queridos, minha turminha preferida, que saudade de vocês. Mas hoje a nossa aula é de ciências. A gente vai falar mais um pouquinho sobre som. O som, como que ele acontece, de onde que ele vem, como é produzido cada tipo de som. E se todos os sons, nós seres humanos somos capazes de ouvir, né? Como eu tinha falado na última aula, o som a gente consegue ouvir qualquer posição que o nosso corpo esteja, diferente do nosso olhar, que a gente precisa estar de frente para ele, para poder ver. Lembra? A nossa aula fala como os sons são produzidos, né? Você vai pegar o seu livro didático na página 5, 6, 7 e 8. O seu CDA depois você vai pegar na página 54. Não esquece aí de colocar a data no seu livro. 15/5 está acontecendo a nossa aula de ciência, como produzem os sons. Esta aula a professora já leu, releu, e a professora acha melhor a professora fazer essa leitura com vocês, para que vocês possam compreender melhor. Então eu vou realizar a leitura, vocês vão acompanhar aí da casa de vocês para depois fazer o exercício, porque assim tem várias coisinhas para que a gente não esqueça de nenhum detalhe. Na página 6 fala assim: na onda do som. Mas primeiro a gente vai ver como os sons são produzidos, né? E aí fala assim, esta página do seu livro, tá? A professora até colocou uma imagem aqui, não ficou muito boa, mas a professora tentou. Mas a professora vai explicar. Fala assim: todos os sons têm algo em comum, desde o cri-cri-cri, do cri-cri-lá, cantar, do grilo, até o ronco do motor de um avião. São formas de energias que se espalham por meio de vibrações. Por isso que a professora escreveu aqui a palavra vibrações. Essas vibrações podem se espalhar pelo ar ou outro material, como a água, a madeira e o vidro. Então, o que ele quis dizer? Que tanto faz o cantar de um grilo, o ronco de um avião, o batido de uma madeira, o batido de um ferro, todos esses sons vão virar vibrações que vão se espalhar pelo ar rapidamente e vai chegar aos nossos ouvidos. E aí tem uma coisa interessante que eu ficava assim pensando, que o ar chegava mais rápido aos nossos ouvidos, mas vai chegar um momento que tem algo que aparece mais rápido, entendeu? Ele tem uma velocidade mais rápido do que o som, do que o barulho. E aí a gente vai continuar e vai descobrir mais no final. Aí fala assim, o que são vibrações? Vibrações são oscilações, movimento, ora para um lado, ora para outro, movimentos rápidos e repetitivos. Por exemplo, o barulho, o som se espalha rapidamente em forma de vibrações que chega até o nosso ouvido. Isso são vibrações que é diferente de propagação, que a gente vai ver mais na frente. Quando um objeto vibra,
a energia dessa vibração se espalha pelo ar em todas as direções. As vibrações podem ser produzidas por um objeto que cai no chão, por um instrumento musical ou até mesmo por seus próprios passos. De repente você vai andando ou o som, às vezes a gente identifica tão rápido que às vezes uma pessoa conhecida vai chegando e a gente consegue saber quem é a pessoa pelos passos. O barulho que é produzido, aquele som, a gente já sabe, olha, fulano está chegando. A gente nem viu, mas esse som, né, que chega até na nossa orelha, que a gente consegue captar, a gente já sabe de quem é. Beleza? A voz humana também é resultado de vibrações produzidas pelas pregas vocais, estruturas que se situam na garganta em um órgão chamado laringe. As pregas vocais vibram com a passagem do ar que sai do nosso pulmão, que sai dos pulmões, produzindo sons. Os movimentos da língua da boca ajudam a variar as características da voz e articula a fala. Isso aí é bem interessante, porque tudo isso acontece para que a nossa voz saia, a gente precisa do movimento da boca, do movimento que a língua dá, que som essa língua transmite, né? E que tudo isso a gente precisa do ar do pulmão, né? O som do ar que sai do nosso pulmão para transmitir essa fala, né? Que passa pela nossa garganta. E aí tem um movimento que depois eu pedi aí para você colocar aqui, ó, a mão na sua garganta e sentir o som da sua garganta. Vamos lá? Então aqui tem a imagem, né? Aí tem a língua aqui que se movimenta, certo? Aí tem a boca aqui que se movimenta e esse movimento que sai, o ar que é produzido aqui nos pulmões, que sai e sai pela boca e pelo nariz. E pela boca se sai a voz e pelo nariz se sai o som do ar, o ar produzido pelo nosso nariz. Tudo bem? E pela boca se sai a fala, o som produzido pela fala. Aí tem assim, você sabia? Você sabia? Se colocar a mão sobre a sua garganta e pronunciar palavras ou emitir sons variados como cantar, contar até 10 ou cantar, você consegue sentir a vibração das pregas vocais? Aí eu vou pedir para você fazer aí. Você vai colocar a mão bem assim, apoiar sobre a garganta, vai cantar uma música ou cantar de 1 até 10. Eu fiz o teste aqui, a gente ouve assim, ó, as vibrações da nossa garganta, do som que tá saindo da nossa garganta. Bastante interessante, faz aí na sua casa. Aí tem aqui também no livro de vocês, o que eu já expliquei, as pregas vocais, que ela tá bem aqui, tá vendo? Na boca, que a minha imagem não tá muito boa, mas você pode olhar aí no seu livro. Aí da boca sai o som e do nariz sai o ar que é produzido pelos nossos pulmões. Tudo isso também eu preciso das minhas cordas vocais. No decorrer, quando você for estudar mais sobre o corpo humano, você vai entender como cada parte do nosso corpo é importante. E aí, eu também fui pesquisar mais para ver o nosso corpo, ele tem vários sons.
desde lá da nossa barriga, o som do nosso coração, o som do sangue que circula. Então, bastante interessante, porque às vezes a gente pensa que som é só som de instrumentos musicais, som de barulho que a gente faz, de sapato, a gente andando, os nossos passos, o nosso andar, e não. Mas na frente também você vai ver que tem som até no ar. Mas tem som que a gente não consegue ouvir, tá? Vamos lá para a gente chegar nessa parte? Passando para a página 6, quando eu disse na onda do som, fala assim: você já jogou uma pedra em um lago? O que ocorre na superfície da água? Observe a imagem do lago. Nossa, eu imaginei quando eu morava com os meus pais, que lá tem lago, e aí a gente joga realmente pedra na água e a gente vê a água se espalhando, o som, né? O som, aquelas ondas que vai acontecendo, como tem na imagem aí. Então é o som, né? Como que é esse som produzido dentro da água? Será que a gente é capaz de ouvir? Vamos lá? Algo semelhante acontece com as vibrações do som. Elas também formam ondas que se espalham. Entretanto, diferente das ondas produzidas no lago, que se movem para cima e para baixo, as ondas do som se movem para frente e para trás, como de uma mola. E aí tem a mola, porque, por exemplo, quando você joga lá, e até eu testei, peguei uma bacia assim bem grande, joguei uma coisa assim e fez ondas piquititicas, mas fez, tá? Você pode testar isso também na sua casa, que essas ondas também elas vão para frente e para trás. O mesmo que se acontece com a mola quando a gente faz a onda da mola, né? Aí tem assim, esse espalhamento é chamado de propagação. Então, esse espalhamento do som das ondas da água é chamado de propagação. E o som emitido pelos barulhos que é feito no ar é chamado de vibrações. Quando a mola puxada para frente e para trás, cria-se uma onda que viaja pela mola. Então, ela vai criando aquela onda da mola. A propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras. E aí é bem interessante o que fala agora, olha só. As ondas sonoras em meios líquidos, como a água. Então, assim, as ondas sonoras que acontecem dentro da água são chamadas de líquidos, né? E aí vem as gasosas, as que acontecem no ar. E as sólidas, as que acontecem como os nossos passos, o barulho da madeira, o barulho do ferro. Por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão, elas vibram e a energia dessa vibração se propagam e espalha pelas partículas do ar. Então, esse barulho que é feito numa corda de um violão, quem falou aí que sabia tocar violão, elas se propagam, né? E elas vai acontecendo até chegar ao nosso ouvido, né? A gente ouve muito falar agora em partículas, né? Que são gotinhas da nossa própria saliva, que eles estão falando muito agora, né? Que acontece com o vírus passa. Mas aqui a gente está falando de partículas do som, de partícula do ar que acontece esse som e que chega até os nossos ouvidos. Então,
Então, quando as ondas sonoras, ou seja, as vibrações chegam até nós, podemos ouvir o som. Então, quando essas vibrações aqui, ó, só as vibrações acontecem, elas chegam aos nossos ouvidos e a gente consegue identificar qual é o som, né? De onde está vindo, como que ele aconteceu. Na próxima página tem assim, meios de propagação do som. Então, como que acontece aí essa propagação do som? Na água, o som se propaga mais rápido que no ar. Nosso corpo não está adaptado para receber sons na água, por isso os captamos de maneira distorcida, como quando estamos mergulhando. Os golfinhos se comunicam por meio de sons que se propagam dentro da água. Então imagina, o nosso corpo não está preparado, o nosso corpo não foi, como que eu posso dizer, preparado mesmo para receber som que acontece dentro da água. Por esse motivo, eu não sei nadar, não sei mergulhar, só assim um pouquinho. Quando as pessoas mergulham dentro da água, as pessoas não conseguem ouvir direito o que está acontecendo lá dentro, porque os nossos ouvidos, a nossa orelha não está preparada para captar esse som. E até mesmo quando a gente joga algo lá dentro, a gente não escuta o som que aconteceu. A gente vê aquelas ondinhas assim indo, ali está acontecendo um som, o som está acontecendo. Com certeza os peixes, eles escutam esse som, porque eles estão preparados para isso. Já os seres humanos não. Agora, nos meios sólidos, como na madeira ou metal, o som se propaga mais rápido que no ar, tá? Porque assim, bateu, o som já foi. Aí, se encostamos o ouvido em um chão de madeira, podemos escutar os passos de uma pessoa antes dela chegar. O que eu falei antes, né? Se uma pessoa, se ela pisa lá em uma madeira, em um chão, ela tá vindo, a gente já consegue identificar aquele som antes mesmo da pessoa chegar até a gente. Mesmo que a gente não conheça, mas a gente já sabe, tá vindo uma pessoa, porque aquele som se propaga rapidamente. Que é no meio sólido, líquido dentro da água, sólido no ar, tá? O som. E aí vem o outro. No espaço sideral entre os planetas, tá? Lembra que eu falei que tinha outros tipos de sons? No espaço sideral entre os planetas e as estrelas, como se trata de um espaço vazio onde não existe ar, outras partículas, as vibrações de som não se propagam. Então a professora trouxe aqui, né? Eles estão falando aqui dos planetas. Nesse aqui, onde lá os planetas, é o que acontece, lá não tem ar. Então, mesmo os barulhos que acontecem lá, eles não se propagam. Então, eles não têm como, por falta de ar, eles não se propagam e por isso a gente não escuta os barulhos que acontecem no espaço, entre os planetas, tá? Esse aqui foi que eu ganhei de um aluno, tá bem bonitinho, né? Então, até aqui tudo bem? Aí depois tem aqui, você sabia? As ondas sonoras são muito mais rápidas. Em segundos, elas viajam cerca de 340 metros pelo ar. Mas será que existe algo ainda mais rápido que o som? Porque até agora a gente aqui foi vendo que o som ele é tão rápido que chega mais rápido em qualquer lugar. E aqui ele fala, são 340 metros de rapidez que chega. Mas ainda existe algo mais rápido, né? Vamos ver o que é? Aí aqui ele continua dizendo.
existe sim a luz. Você já prestou atenção que quando acontece um relâmpago, primeiro vem o relâmpago, aquele brilho, para depois o barulho do trovão? Porque a luz, ela tem um poder de rapidez maior que o som, maior que o ar, entendeu? Então o som, ele tem 340 de velocidade, né? Mas e a luz? Vamos ver a luz? Você já prestou atenção também que quando solta aqueles fogos de artifício, primeiro a gente vê tudo brilhar, para depois vir o barulho do foguete? Porque a luz é muito mais rápida. Tudo bem? E aí fala aqui assim, ó, olha a diferença. Você já reparou que durante uma tempestade vemos um relâmpago antes de escutarmos o som do trovão, que foi o que eu acabei de falar? Isso acontece porque a luz se propaga cerca de 1 milhão de vezes mais rápido que o som. Verdade, porque o som só é 340 metros. Aí depois aqui tem, na próxima vez tem outra aqui falando, né? E aí você pode ler aqui o continuando do Você Sabia, né? Depois você vai lá para a página 8, 9, vai responder os exercícios, vai anotar as suas dúvidas. Se a professora falou alguma coisa que você não entendeu, você marca para a nossa correção que vai acontecer na segunda-feira. Na próxima semana a gente vai ter videoconferência todos os dias e a gente vai fazer correções e aí a gente vai ter mais tempo para conversar sobre nossos conteúdos. Por hoje é só. Beijo para vocês e até daqui a pouco com a aula de arte. Beijo!